Olá, meus queridos. Hoje eu resolvi gravar para vocês para tirar muitas dúvidas, né, que eu acabo recebendo, né, até de pessoal que já faz mesa há muito tempo comigo, faz o tratamento de radiestesia. Então, eu vou tentar sanar aqui algumas dúvidas e explicar mais ou menos, né, como é que funciona. Então, o tratamento das mesas, ele acontece através da radiestesia, né, onde eu vou utilizar aqui o pêndulo, né, para detectar o campo, né, que a gente chama do campo morfogenético, as energias, e ver quais as ferramentas eu vou utilizar através dos gráficos, alguns gráficos radiônicos, outros gráficos, né, com outros símbolos que vão atuar. Aí eu pego os cristais, coloco ali para emanar a energia também dos cristais. Bom, é um tratamento também que, assim, eu já fiz presencialmente, já. Dá para fazer online, né, ao vivo? Dá, apesar de que muitas vezes eu nem consigo, né? Dependendo da mesa também, porque tem mesa que demora mais, tem outras, né? E vai variar, porque às vezes você abre uma mesa e você não sabe o que vai acontecer ali. Então, o normal é fazer à distância mesmo, é um tratamento de energético, espiritual muitas vezes, mas à distância, porque a gente não precisa estar pessoalmente junto. Através do nome completo e data de nascimento, que a gente chama de endereço energético, eu consigo captar a energia da pessoa. Eu consigo trazer aqui para a mesa ou para os gráficos radiestésicos a energia, né, do cliente. Às vezes a gente pede também o endereço da pessoa. O endereço eu uso mais quando eu vou limpar a casa da pessoa, aí me interessa, né? Porque aí eu posso também trabalhar a geobiologia ali e ver a energia também da casa. Mas vamos falar aqui do tratamento. O tratamento da radiestesia, normalmente a gente faz em ciclos, 3 ciclos de 21 dias. Então, eu posso trabalhar com os gráficos, né, saber a demanda do cliente. Por exemplo, eu quero fazer um tratamento de radiestesia de limpeza energética. Então, eu vou começar com os gráficos de limpeza, que isso, para qualquer tratamento, eu começo com gráficos de limpeza e vou trabalhar gráficos de proteção, blindagem energética, e aí eu boto gráficos, né, para proteção áurica, limpeza espiritual, e assim a gente vai fazendo. Bom, isso eu estou falando dos gráficos, né, que pode ser usado para finanças, para relacionamentos, enfim, qualquer saúde, qualquer meio, né, qualquer área. Mas vamos focar aqui nas mesas. E a mesa, você vai fazer, né, ciclo de 21 dias? Não é assim que funciona. A mesa a gente faz, ela tem a duração de um mês. O ideal, quando a pessoa vem com muita demanda de limpeza, né, com encostos, obsessores, magia, principalmente quando se tem obsessores e magia, o ideal é que seja feito um ciclo, né, 3 ciclos de mesa, 3 meses de mesa. Só que quem já conhece sabe que, assim, às vezes na primeira mesa o resultado já é incrível. Muitas coisas já mudam na vida daquele cliente, né? A vida se desenrola, né? As coisas começam a fluir com mais leveza. Bom, e aí, com as mesas, né, a gente coloca lá o testemunho é um papelzinho, que pode ser foto, pode ser um pedaço de cabelo, só que eu uso, como eu falei, o nome completo, data de nascimento, que é o endereço energético da pessoa, tá? E aí eu começo a fazer, né, detectar o que está acontecendo ali. Na mesa quântica, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Espada de São Miguel Arcanjo, onde eu vou fazer várias perguntas para o relógio radiestésico, né? E o relógio tem números, letras, cores, e eu consigo ter as respostas através sempre do pêndulo. E aí, as primeiras perguntas, né, que eu faço, se existem formas, pensamentos
Ataques e ganchos psíquicos. E o que são as formas pensamentos? São energias que a gente mesmo cria. E cria através, né, dos nossos pensamentos, da nossa vibração. E o pensamento, ele cria energia, ele cria forma, quer dizer, no nosso campo energético, tá? Normalmente formas, pensamentos, miasmas, larvas astrais, ovoides, são energias que vão se condensando e vão impregnando o nosso campo energético. Porque a gente não é feito só de corpo físico, né? Nós temos os corpos espirituais e é ali que eles ficam, né? Na nossa aura, as formas, pensamentos. Ficam nas paredes, nos móveis, né? Na nossa casa, por isso também a limpeza da casa é muito importante, né? O que são os ataques e ganchos psíquicos? São formas, pensamentos, né? Só que são direcionadas para a gente, são formas, pensamentos de outras pessoas que são enviadas. Então, assim, um bom exemplo disso é quando, por exemplo, você pensa em alguém e aquela pessoa te liga, te manda uma mensagem. Isso é energia, né? O pensamento, ele é eletromagnético, né? É elétrico quando eu falo elétrico, porque é que nem uma onda de rádio, ele vai, né? Eletricamente, ele chega, ele vai para algum lugar. E magnético, porque a gente também atrai aquela energia, né? E o magnético é através do sentimento, né? Da emoção. Então, por exemplo, ataques e ganchos psíquicos acontecem o tempo todo, né? Às vezes uma pessoa que pensa muito em você, ela está te atacando psiquicamente, né? O gancho, ele vai um pouco mais além. O gancho é quando a pessoa, vamos dizer assim, engancha em você. E o gancho, assim, como é que eu vou explicar? A pessoa, ela tá vibrando ali, por exemplo, com raiva, e não tira você do pensamento, tem pensamentos repetitivos, né? Aquela tendência, né, de obsessão pela pessoa. Então, isso é um gancho, tá? Então, a gente começa perguntando isso. Depois, a gente vai perguntar se existem energias de maldições, porque nós podemos carregar maldições de vidas passadas. Se a gente tem energias de pragas, né, dessa ou de outras vidas. Normalmente, a gente pergunta assim, de forma geral, tá? Quando a mesa, por algum motivo, mostra que pode ter alguma coisa assim mais forte, a gente tenta detectar se é de outra vida, se é dessa vida, mas isso são alguns casos, ok? Tá, então vamos lá, recapitulando. Maldições, praga, inveja. Inveja todo mundo tem, volta e meia vai sair. Traumas, todo mundo tem, que se não é dessa vida, é de outras. Então, a mesa, por isso que é bom, volta e meia, você fazer a mesa, porque se você não está limpando essa vida, você começa já a limpar de outras existências, tá? Depois a gente pergunta a parte espiritual, se existem encostos, se existem espíritos obsessores, se existem espíritos trevosos, se existem magos negros, porque existem hierarquias também. Assim como existem os anjos, arcanjos, querubins, enfim, existem hierarquias, né, demoníacas, existem hierarquias de espíritos também. O encosto é aquele que se afiniza com você por algum motivo, né? Uma baixa vibração, um sentimento aí de menos elevação energética. Já o encosto, né? Já o espírito obsessor é aquele que ele ou é mandado ou é encomendado, porque, né, a gente sabe que existem, né, pessoas que se dão ao trabalho de irem até algum, né, pai de santo, algum feiticeiro, e encomendam um trabalho, né, para uma pessoa. Infelizmente, a gente ainda vive com pessoas assim de baixa vibração. E aí, né, ali existe uma troca e é recrutado algum tipo de espírito que vai se prestar esse serviço de ali atormentar a pessoa. Isso é um espírito obsessor. Ou então são desavenças de outras vidas, o que também acontece. Às vezes você pode fazer uma mesa para um bebê e tem um espírito obsessor, não é uma dívida, não é um laço kármico dessa encarnação, é de outra encarnação.
né? A outra categoria, espíritos trevosos, são aqueles que estão nas trevas, né? Nos umbrais, que também podem se prestar a esse serviço, né? De atormentar pessoas, de estar ali fazendo com que a vida dela não ande. Isso também acontece. E os magos negros, né? Que podem ser magos negros encarnados ou os desencarnados, porque no mundo espiritual tem de tudo, igualzinho aqui, tá? Aí o trabalho, né, da desobsessão aí já é mais forte. Quando sai seres trevosos, magos negros, aí não tem como ficar em uma mesa só. A gente precisa de um tratamento realmente, tá? Depois disso a gente pergunta sobre o trabalho de magia, né? E que existe, tá aí. E eu gosto sempre de lembrar que às vezes não é um trabalho feito, não é um trabalho encomendado. A magia também pode ser mental. Como eu falei, existem os ganchos psíquicos, que quando aquilo permanece, aquilo já vira uma magia. Tem gente que fala assim: olha, para você, às vezes, atrapalhar a vida do outro, não precisa fazer uma macumba, um despacho na encruzilhada, não. Basta pensar, né? Às vezes com muita raiva da pessoa, vibrar numa energia bem pesada, que aquilo se transforma num trabalho e a mesa ela detecta isso como trabalho de magia, ok? Então não fique preocupado, quem fez? Quem fez um trabalho para mim? Isso às vezes acontece, tá? É bem comum até. Depois perguntamos se existem chips ou implantes. E chips e implantes não é uma coisa, hoje em dia eu acho que está até mais sendo falado, né? Bom, como é que eu vou explicar chips e implantes? Não é tão falado, mas a gente ainda encontra alguma literatura, né, espírita, psicografada, que fala de chips e implantes. Robson Pinheiro fala isso na trilogia dele, daqueles livros, como é que é o nome? Legião, Senhores da Escuridão, é uma trilogia dele, que fala justamente sobre obsessão e tudo mais. E aí ele dá o exemplo do chip, o chip que a gente conhece de celular, aqueles microchips. Claro que no campo, né, espiritual, isso tudo é feito de plasma, material plasmático, que é um material que se faz tudo, né, na quarta dimensão. Então a gente entende o chip como esse material, tá? Então você pensa, microchip, que ele pode ser implantado não no seu corpo físico, mas no seu corpo energético. Normalmente essas coisas acontecem, se dão no decorrer do nosso sono, que é onde a gente se desliga do nosso corpo físico, ficamos ligados apenas pelo fio de prata, é o que nos mantém vivos, né? Quando a gente desencarna, esse fio de prata é cortado. E como a gente vai de acordo com a nossa vibração, nem sempre a gente vai para lugares maravilhosos, dimensões maravilhosas. Então é nesse momento que a espiritualidade, né, de menos luz se aproveita para sequestrar nossos corpos, que na verdade não sequestram os nossos corpos, são partes da nossa energia, que a gente chama de corpos sequestrados. É nesse momento que eles pegam o chip e podem introduzir direção aos nossos centros de energia, que são os nossos chakras. Então, por exemplo, quando fala assim, tem um chip no chakra cardíaco. Então, nessa região do chakra cardíaco, que vai atrapalhar os órgãos que são regidos por esse chakra, ou então vai trabalhar diretamente o que? No nosso emocional, né? O chakra cardíaco cuida do emocional, por exemplo. E o que são os implantes? Os implantes é como se fossem chips também, tá? Só que eles já estão num processo já de funcionamento mais extenso. O que eu também posso chamar de implante? Eu vou dar um exemplo aqui que é muito bom, que eu sempre uso, do tal famoso trabalho de amarração. Por exemplo, aquela pessoa que vai até um feiticeiro, enfim, pai de santo, e pede um trabalho de amarração para que amarre determinada pessoa. Essa pessoa,
o intuito é que essa pessoa só tenha olhos para ela. Então, normalmente é colocado uma venda nos olhos, e colocado, às vezes, algum objeto até no chakra frontal. E a pessoa começa a não raciocinar, fazer coisas que, de repente, ela não faria em sã consciência. Começa só a ver a outra, né, a pessoa que encomendou o trabalho com outros olhos. Então, outra pessoa pode pintar o set que ela não vai ver malícia naquilo, ela vai ver sempre com bons olhos. Isso é um exemplo, tá? Eu tive uma experiência onde foram tirados alguns implantes. Eu fiz um tratamento, né, uma certa vez, isso já tem uns bons anos aí, num trabalho de meditação, de hipnose, e foi feito realmente uma limpeza energética. E ali, num dado momento, estavam sendo retirados alguns chips e implantes. E tinha uma médium que ela pôde ver que quando a outra médium ia fazendo esse processo de limpeza, eram retirados assim pequenos pedacinhos, como se fossem parafusinhos, preguinhos, né, de ferro da minha nuca, da minha coluna. Então, assim, era físico? Não, não se materializou, tá? Mas quem teve olhos de ver, percebeu. Então, isso é um tipo de implante. Eu estava sendo implantada ali. Não necessariamente um chip, uma programação, tá? Agora, uma outra coisa que eu também tenho que falar. Existem chips que são programações boas. Existem mentores, existem egrégoras espirituais que trabalham com chips. Então, por exemplo, quando você vem para aprender alguma coisa, você é programado para aquilo. Tá? Existem seres espirituais de luz que também trabalham com chips. Ah, mas a mesa vai tirar os bons chips? Não, a gente só vai retirar o que é realmente, o que está nos fazendo mal, o que está atrapalhando a gente, a nossa evolução, a nossa caminhada, tá? E potencializar aquilo que a gente vê que está, né, legal ali pra gente. Tanto é que, né, a gente potencializa, né, os raios cósmicos, faz o envio de alinhamento de chakra, faz o envio de cromoterapia, né, isso existe dentro da mesa. Bom, e além disso, né, de chips e implantes, na mesa quântica a gente vai até aí. Na mesa arcturiana, nós limpamos os clones espirituais. E o que são os clones? São réplicas nossas, mas não tem vida, não tem a nossa consciência, é como se fosse um fantasminha nosso, né? A nossa energia às vezes é roubada. Pedaços dos nossos corpos espirituais podem ser retirados para que se faça uma réplica, para ser usado como trabalhador, como escravo, tá? Mas isso a gente não faz na mesa quântica, a gente faz na mesa arcturiana. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que eu já comentei, né? O tratamento de radiestesia a gente faz em 3 etapas, 3 ciclos de 21 dias, né? A mesa ela pode ser feita assim também. E aí eu vou deixar, né? Eu sempre deixo os clientes muito à vontade com relação a isso. Se quiserem fazer uma mesa, sentirem que teve, né, a melhora, porque muitos sentem até o momento que eu estou operando a mesa, eles sentem. A mesa quântica tem uma resposta muito rápida. A mesa arcturiana ela tem uma resposta, às vezes não tão rápida, mas bem eficaz, tá? A diferença, por exemplo, da mesa arcturiana é que eu posso intencionar a mesa. E normalmente eu não ofereço ela de cara, né, quando alguém chega para mim. Eu ofereço a mesa quântica porque a mesa quântica ela vai dar alguns detalhes, algumas informações que às vezes a pessoa precisa ouvir. A mesa arcturiana ela é muito direta ao ponto. Ela limpa, retira aquilo, equilibra o que tem que equilibrar, faz o pedido da pessoa e pronto, tá? Mas é sempre bom lembrar, né, que quando aparecem muitos chips, implantes, que são esses elementos eletromagnéticos nocivos, que acabam prejudicando até a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, ou que aparecem casos de obsessão, casos de magia, o ideal é fazer os 3 meses de tratamento, tá? Assim como eu recomendaria
né, com os gráficos da radiestesia. Tá? Lembrando que a mesa quântica é uma mesa para cura. Eu não boto intenção na mesa nenhuma. Eu posso botar na mesa arcturiana, porque eu tenho direito a fazer um pedido para a egrégora arcturiana, né? Eu posso voltar aquela mesa para determinada, né, área amorosa, financeira, da saúde até também, né? Por que não? Mas a mesa quântica não. A mesa quântica é uma mesa de cura, sem intenção nenhuma. Porém, mesmo sendo né, as mesas trabalhando a cura de qualquer forma, mesmo também a arcturiana, né, mesmo quando eu não quero direcionar para a cura, eu quero para uma outra área, mas eu vou trabalhar a cura ali de qualquer forma, né, a limpeza energética e espiritual também, é sempre bom lembrar assim, que não existe milagre. Apesar de que eu já vi acontecer vários milagres, né? Vários milagres aconteceram, vários relatos maravilhosos, várias curas até, várias mudanças de vida. Isso existe, mas tem gente que acha que a mesa vai fazer por ela, porque existem coisas que a pessoa mesma tem que fazer, tá? Tem uma ferramenta na mesa quântica, né, que é chamada de reino material, que ela é muito interessante. O reino material, o que ele faz? Ele limpa excesso de informações negativas, informações que a gente traz aqui dessa terceira dimensão. Por exemplo, as coisas que eu assisto na televisão, a qualidade de música que eu ouço, as coisas que eu compartilho nas redes sociais, que eu assisto nas redes sociais, a qualidade, o tipo de coisa que eu consumo para me entreter, sabe? Se eu consumo muito filme de violência, filme de terror, tudo isso vai fazer uma mudança na minha energia, né? E a mesa, quando ela vê esse excesso, ela vai e limpa o excesso de informações negativas, mas ela sempre chama atenção para que o cliente tome conta do que está cercando ele. Então devemos observar também até as nossas companhias, porque nós trocamos energia com as pessoas do nosso convívio, tá? Então a mesa sempre chama atenção para a nossa responsabilidade, a nossa parte. Então tem gente que vem para mim achando que a mesa vai fazer uma mudança 360 graus na vida dela, achando que vai fazer um milagre, que com uma mesa tudo vai se abrir e pode se decepcionar, porque às vezes não é isso, você vai precisar de um tratamento realmente. E às vezes a pessoa vem com uma demanda de anos que não precisa ser só a mesa, não daria conta. Né? Muitas vezes eu preciso passar um floral para essa pessoa, eu preciso recomendar, né, um acompanhamento psicoterapêutico, né, uma psicanálise, às vezes uma constelação familiar, porque tem coisas aí de muitos anos e muito engessada há muito tempo. E isso, eu acho que, bom, para finalizar, eu acho que eu falei de tudo. O que eu posso trabalhar na mesa? Né? A mesa pode ser feita para pessoa, como eu falei, para casa, para desencarnados até assim, depois de 7 dias, depois de 7 dias, mas antes de 2 anos. Passou 2 anos, eu já não posso trabalhar para desencarnado. Posso fazer mesa para carro, porque carro é como se fosse, né, uma mini casa nossa. Ali a gente, né, pensa, dá carona às vezes, entre outras pessoas. Ali a gente deposita muita energia, muitas formas de pensamentos, então é legal fazer mesa para carro. Eu posso fazer mesa para o meu negócio, né, para empresas, eu posso fazer mesa para egrégora familiar, que é maravilhoso fazer egrégora familiar. E posso fazer em casos, né, de muito particulares, né, de saúde, eu posso fazer uma mesa para reprogramação de DNA, tá? Isso com a mesa quântica. Com a mesa arcturiana, eu tenho a possibilidade de fazer uma mesa também em grupo, não só para uma pessoa, mas para outras pessoas, né? Quando a egrégora também permite, tá?
Eu acredito que eu tenha falado de tudo. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para mim essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, esclareceu bastante coisa, compartilha com alguém e chama para conhecer, né, o tratamento de radiestesia e das mesas radiônicas.